E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast para a gente falar de Brasileirão, 33ª rodada e uma rodada que veio a consolidar, a coroar aí uma grande campanha que vem fazendo o Internacional. O Inter venceu mais uma, o Inter venceu o Bragantino e com isso bateu o recorde de vitórias consecutivas na era dos pontos corridos. Nona vitória, nono triunfo consecutivo e isso só vem a confirmar o grande momento que vive o Internacional nesse momento da temporada, o grande trabalho que vem fazendo o Abel Braga neste retorno a Porto Alegre, tá? A partida em si ela foi polêmica por uma marcação da arbitragem, foi, apesar da vitória do Internacional, uma excelente exibição do Bragantino, tá? Minha opinião, o Bragantino foi prejudicado, o Inter sai na frente com o gol do Patrick, um gol muito chorado, né? A gente tem que ressaltar, foi muito chorado, bola para lá, bola para cá, terminou com uma bicicleta do Patrick, o Bragantino consegue o empate com o Elinho e depois uma marcação de penalidade, é, polêmica, extremamente polêmica. Eu não quero ficar me delongando falando de árbitro de vídeo. Eu acho que os programas de esportivos já debateram esse lance e eu desisti, cara. Acho que a arbitragem me venceu, né? Eu sempre venho falando aqui que é importante a gente reclamar, é importante a gente deixar o nosso protesto para ver se alguma coisa muda, mas infelizmente eu acho que as coisas não vão mudar, né? A arbitragem faz o que quer, toma decisões polêmicas prejudicando uma equipe e nada acontece, eles não são punidos, não há qualquer tipo de punição. E para mim, tá, nesse lance, a bola não bateu no braço do jogador do Bragantino, ele bateu na barriga. Mas enfim, a arbitragem marcou e a gente tem que ressaltar a frieza do Edenilson para converter a cobrança, né? Que momento do Edenilson também como cobrador de penalidades. O cara é de uma frieza, o lance para você decidir a partida, você sair com os 3 pontos, bater o recorde de vitórias consecutivas, o cara vai lá e com a baita de uma frieza converte esse gol e o Internacional sai com os 2-1. Repito, tá? Minha opinião, o Bragantino infelizmente foi prejudicado, jogou muita bola e se por um lado a gente parabeniza o Internacional pela vitória, por ter talvez essa sorte de campeão nessa marcação de penalidade. Por outro lado, a gente tem que ressaltar o grande momento, o grande temporada, segundo turno que vem fazendo o Bragantino. Faz um excelente segundo turno e é um time para a gente ficar de olho. Eu tinha dito que era um time para a gente ficar de olho para 2021, não, eu acho que já é um time para a gente ficar de olho agora. Tá? É uma grande equipe, é uma equipe muito bem organizada, é uma equipe muito forte ofensivamente. Isso se confirmou nessa partida. Infelizmente, saiu com a derrota, não saiu nem com empate. Repito, por uma marcação muito infeliz da arbitragem, né? Infelizmente a gente lamenta, deixa aqui esse ponto de lamento, mas infelizmente a arbitragem faz o que quer, toma decisões precipitadas e os caras não são em punição, né? Aí o treinador, o jogador vai lá reclamar em público e toma uma multa, toma um gancho de 2, 3 partidas. É lamentável, né? Esse é o futebol brasileiro, infelizmente é isso que acontece, então é vida que segue. É vida que segue para o Internacional, é vida que segue para o Red Bull Bragantino e o Inter chega aos 65 pontos, mantém uma vantagem relativamente confortável para o segundo colocado, que é o Flamengo. Tá? O Flamengo venceu por 3-0 o Sport. Que grande atuação do Flamengo. Tá? Um Flamengo que foi ofensivo, que aproveitou as oportunidades de gol, coisa que não vinha acontecendo, né? O Flamengo perdendo muitos gols recentemente e os gols vieram do Gabigol, do Bruno Henrique, do Pedro, dos caras que a gente espera que façam os gols para o Flamengo. Então o Flamengo não sei se desencantou, a gente só pode dizer isso com a sequência, mas claro que a gente tem que ressaltar o grande resultado do Flamengo, tá jogando na Ilha do Retiro. Tá? Mostra que é um time que, apesar dos erros de percurso, é um time que ainda está acreditando nesse título do Campeonato Brasileiro e que bom que isso esteja acontecendo, porque eu quero um campeonato competitivo, né? Quero ver um campeonato pegando fogo até o final. Que bom que o Flamengo
tá conseguindo manter essa pegada, esse ritmo e que bom que não há crise, né? Eu imaginei que pudesse haver uma certa rixa entre o Rogério Ceni e o Gabigol, talvez até haja, tá? Mas eu acho que o profissionalismo tem que falar mais alto. Eu acho que o orgulho, o respeito à camisa do Flamengo, ela tem que ser maior. Ninguém é maior que o Flamengo, tá? Ninguém é maior que o Flamengo. Eu acho que você respeitar a camisa, você ter as divergências com o treinador é uma coisa. Agora, desrespeitar a camisa é outra coisa, tá? É uma coisa muito mais cruel. Então, a gente espera que o respeito à camisa prevaleça, tá? E que o Flamengo continue com boas atuações e que siga na cola do Internacional, porque a gente tem um campeonato quente até o final da temporada. O Flamengo tem 61 pontos, a 4 pontos do líder internacional e continua vislumbrando essa possibilidade. Continua sonhando com o título, porque não? É possível, tem elenco para isso, tem um bom treinador. Eu acho que só depende do próprio Flamengo de tentar ficar na cola do Internacional, vencer as próximas partidas que restam e torcer, tá, por um eventual tropeço do Internacional, difícil de acontecer, porque o momento é fantástico do Inter, mas tem que torcer, você tem que contar que isso vai acontecer, senão entrega o caneco, né? Senão desiste do campeonato, e não é esse o objetivo. Então tem que, tem que destacar o grande resultado, o placar extremamente elástico e se desencantou, se vai voltar a marcar muitos gols, aí a gente só vai poder ver com a sequência. Tá, o terceiro colocado, o Atlético Mineiro, venceu por 2-0 o Fortaleza no Mineirão. O Atlético Mineiro segue na cola também, 60 pontos, a 5 pontos do Internacional. O Atlético também acreditando, acho que isso é importante, né? Se o São Paulo perdeu força, pelo menos a gente ainda tem o Flamengo e o Atlético Mineiro com fôlego, com confiança, acreditando que esse título é possível, tá? Eu acho que isso é importante para valorizar o campeonato, tá? E ainda mais e de repente se o Inter, o torcedor colorado deve estar bravo comigo, né? Falando, oh, que bom que o Flamengo ganhou, que bom que o Atlético... Não, gente, se o Inter for campeão numa temporada em que o Flamengo e o Atlético estão na cola, isso valoriza ainda mais o título do Internacional. Valoriza ainda mais o feito do Internacional. Então o torcedor colorado tem que estar feliz, porque o time tem que ser reativo, o time tem que saber lidar com a pressão. O Internacional vem mostrando isso, vem mostrando personalidade, protagonismo, e é isso que se espera de um time campeão. E o Internacional vem mostrando todas essas qualidades. Então, me desculpe, torcedor, não é para ficar bravo, é para ficar feliz, tá? Porque se o time cede a pressão como fez o São Paulo, não é um time que merece ser campeão. Você olha para o São Paulo, claro que há um pingo de lamento, né, pelo grande trabalho, pelos grandes resultados que aconteceram, e hoje é um time assim, extremamente decepcionante, mas é, é, não tem como negar que o time cedeu à pressão e com isso foi caindo na tabela, e um time que cede à pressão não merece, né, esse, esse título de campeão. Infelizmente, eu peço desculpas ao torcedor tricolor, tá? Eu já pulo a ele, né? Hoje, desculpa, eu tô dando uma corrida no podcast de hoje, eu tô com pouco tempo, então eu vou fazer um pouco enxugado, mas já parto para São Paulo, porque o São Paulo perdeu de 2-1 do Atlético Goianiense e foi a derrota decisiva, foi a partida derradeira, foi o golpe de misericórdia aí na era Fernando Diniz no São Paulo. O Fernando Diniz que teve longa sequência, que teve várias oportunidades de fazer o seu trabalho fluir, foi eliminado no Campeonato Paulista, foi eliminado na Libertadores, na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, e o Diniz permaneceu. E o Diniz resistiu com o respaldo do Raí. E com essa derrota, a goleada do Internacional acho que já foi o estopim. E aí essa derrota para o Atlético Goianiense veio a consolidar essa, essa queda do Fernando Diniz no comando do São Paulo, e com isso o Raí também pediu as contas, o Raí também pediu para sair. Eu acho que pedir para sair, eu acho que foi uma mera formalidade, porque ele, se não pedisse para sair, iam fazer ele sair à força, né? Esse que é o grande ponto. A era do Raí como o dirigente não deu certo, ela não funcionou e termina de uma forma
amarga, a gente pode dizer assim, de uma forma triste, né, para um ídolo que como o Raí, um ídolo, um cara que representa tanto para o time do São Paulo, é lamentável que a era do Raí não tenha não tenha rendido frutos ao São Paulo. E pro lado do Fernando Diniz era questão de tempo, tá? Eu achei que o Fernando Diniz fosse cair várias vezes, não caiu e muito me alegrou essa continuidade do trabalho, porque eu acho que não é uma eliminação, uma derrota que você tem que mandar o treinador embora. O São Paulo deu sequência, ele teve sequência, e infelizmente não tem mais como a gente defender o Fernando Diniz, não tem como. É, assim, por mais que eu entendo que o problema não é treinador, o problema do São Paulo é outro, tá? Porque já houveram vários treinadores que fizeram bons trabalhos, os caras caíram, tá? Por conta do elenco. Tá? A gente tem que. Eu peço desculpas a quem se ofendeu, ao jogador que se ofendeu, mas essa é a grande verdade. Infelizmente no São Paulo não existe o mínimo de respeito com a entidade do São Paulo. Tem cara que se acha maior que o São Paulo lá. Desculpa, assim, essa é a verdade. O São Paulo, a entidade, a instituição, é muito maior que todos eles. Tá? Então você tem que ter um mínimo de respeito à camisa, como mostra os jogadores do Santos, que mesmo com todos os problemas de salário atrasado, os caras têm orgulho de vestir a camisa. Os caras honram a camisa em todas as partidas. Infelizmente não é isso que a gente vê no São Paulo, tá? Eu mais uma vez, tá? Eu vou pedir desculpas a quem se sentiu ofendido, mas a gente fala o que a gente está vendo. E é isso que a gente vê no São Paulo. O problema não é só o Fernando Diniz. Claro que eu também concordo que era o momento dele sair, já não dava mais. O Fernando Diniz já mostrou por diversas oportunidades que ele não é um cara que sabe mudar o seu esquema de jogo, que ele não é um cara que sabe se adaptar ao que está acontecendo na partida, que ele não é um cara que consegue surpreender o adversário. Ele já mostrou isso várias vezes, né? E não é um cara copeiro também. Tá aí as várias eliminações que provam isso. Então acho que o momento da era do Fernando Diniz, no São Paulo pelo menos, não deu certo esse casamento, né? Então acho que com essa saída do Diniz, o São Paulo largou mão do Campeonato Brasileiro, o que vier é lucro, está assumindo sim o risco de não ficar no G4, de não se classificar direto para a fase de grupo da Libertadores, está assumindo esse risco sim, tá? Não venha dizer que depois vem o, o presidente lá fala que não, a gente fez isso porque a gente não vê perspectiva de uma melhora de resultados. Trocando o treinador é que não vai acontecer. Isso aconteceu com algumas equipes, a gente tem que destacar, por exemplo, o próprio Palmeiras, rival do São Paulo, mas não dá para achar que isso vai acontecer sempre com com todas as equipes, com a sua equipe, por exemplo. Mas acho que foi o momento, a hora certa do São Paulo fazer isso, porque os times não vão ter pré-temporada. Né? A temporada de 2020 vai acabar e já vai emendar com 2021. Então não tem pré-temporada, não tem momento de adaptação. Se tem que ser um momento agora para se preparar para 2021, é esse. Né? Infelizmente é esse. Agora, claro que assume o risco do São Paulo nem se classificar direto para a fase de grupos da Libertadores, e é o que eu falei. O São Paulo, essa vaga no G4 do São Paulo está em jogo, tá? E o São Paulo agora vai brigar para ficar no G4, né? Um time que estava brigando para ser campeão, agora vai brigar para estar no G4. Né? Que momento péssimo do São Paulo, mas enfim, é mais uma partida em que o esquema do Fernando Diniz não deu certo, mais uma partida em que a gente vê que ele perdeu o elenco, mais uma partida em que a gente vê que o elenco não fez absolutamente nada para segurar o Fernando Diniz, mais uma partida em que a gente não viu o mínimo de respeito à camisa tricolor. Então, com isso, o São Paulo é mais uma derrota e continua em queda livre no Campeonato Brasileiro, lamentavelmente. E a equipe que pleiteia essa vaga no G4 e que vê isso como uma possibilidade real é o Fluminense. Né? O Fluminense venceu por 3-0 o Goiás, é o quinto colocado agora, ultrapassou o Palmeiras, ultrapassou o Grêmio, 53 pontos, São Paulo tem 58, o Fluminense tem 53 pontos, a 5 pontos do São Paulo, mas pelo momento das duas equipes, o momento do Fluminense é muito melhor e o do São Paulo é péssimo, São Paulo em crise. Então, é, é, é claro que com a saída do Fernando Diniz, às vezes
as coisas mudem, né? Saiu o cara que ninguém gostava, agora vamos jogar bola, né? Enfim, isso pode acontecer, tá? Eu posso estar queimando a minha língua aqui, mas e se acontecer, que bom, né? Que bom que o futebol permite essas, essas viradas rápidas, né? De momento, mas que o momento do Fluminense é muito melhor e que agora é o time que vem a ameaçar essa vaga do São Paulo, isso não há dúvida. Aliás, é o único time, né? Porque o momento do Grêmio também não é tão bom. Então, talvez o único equipe aí que vem a ameaçar essa vaga do São Paulo é o Fluminense e o momento das duas equipes é totalmente distinto. Tá? O momento do Fluminense é muito melhor. Tá? O Palmeiras é o sexto colocado. A partida do Palmeiras com o Botafogo acabou de acabar. Partida no Allianz Parque terminou em 1-1. Uma partida meramente protocolar para a equipe do Palmeiras, né? O campeão da Libertadores, campeões da América. Era natural que o Palmeiras entrasse com a equipe reserva, mas perdeu aí uma boa oportunidade de continuar fazendo uma campanha excelente no Campeonato Brasileiro, né? Porque teve chance de sobra para conseguir vencer a partida e não aproveitou, né? Inclusive uma que teve foi dois jogadores do Palmeiras contra o goleiro, né? Foi lá aqueles inacreditável futebol clube, mas enfim, o Palmeiras não está focado nisso, não está focado no Brasileirão. Agora fica cada vez mais claro que que com a classificação para a Libertadores já garantida, o Campeonato Brasileiro é meramente para cumprir tabela, né? E aí ganhar uma premiação simbólica dependendo da posição de tabela. Eu acho que vale, né? Palmeiras é, ganhou, ganhou a Libertadores, já é uma baita de uma grana, pode ganhar mais na Copa do Brasil, pode ganhar mais no Mundial, mas a grana que vem também com o Campeonato Brasileiro é importante para um elenco tão inflado como tem o Palmeiras. Isso é importante. Já disseram, né, que vão dar um bônus aí para os atletas, para os funcionários. Isso é muito importante. Né? Que trabalho da diretoria do Palmeiras. Você valorizar o trabalho que todo mundo fez para o Palmeiras chegar nesse nível. Então é importante isso. E com mais títulos, ou talvez no Campeonato Brasileiro com uma posição melhor, é mais grana ainda. É mais bônus que você pode dar para os caras. E aí você tem um, uma equipe, um staff para 2021 que vai estar focado nisso também, não só para trazer mais glórias à equipe, mas poxa, eu posso ganhar muita grana ajudando o Palmeiras. Por que não, né? Me dedicar a mais, fazer a mais, em vez de dar 100%, eu dar 110%, né? É um caminho interessante, né? Por isso que eu falo, apesar de estar focado, os reservas eu acho que tem que mostrar serviço e deixar uma boa oportunidade escapar. Repito, pelas oportunidades que teve. É claro que não vai não vai ter problema nenhum, não vai ser o fim do mundo, longe disso, longe disso. Se o Palmeiras perder todas aqui para frente, continua em estado de graça ainda, mas é o que eu falei, né? Às vezes uma posição de tabela garante uma grana a mais e é uma grana que pode ajudar o clube, dar uma bonificação a mais no final da temporada e motivar ainda mais o staff, né? Os funcionários a entregarem cada vez mais para o clube, né? E é interessante, pelo menos pensando do lado do Palmeiras. Enfim, o Palmeiras é o sexto colocado, já está classificado para a Libertadores e os rivais devem estar torcendo para o Palmeiras jogar sério, né? Para que esse G6 permaneça G7. Enquanto o Palmeiras estiver entre os seis melhores do campeonato, a sétima vaga segue em aberta. E quem está na sétima vaga é o Grêmio. O Grêmio empatou com o Coritiba 1-1. E olha, é bom o Grêmio prestar atenção, né? Acho que o Grêmio deve estar, claro, focado na final da Copa do Brasil, mas a gente vê o que aconteceu com o Santos, né? Perdeu a final para o Palmeiras e agora está aí, tendo que correr atrás de um prejuízo para buscar uma classificação para pré-Libertadores, né? Para chegar no G7. O Grêmio, eu acho que está deixando escapar muitas oportunidades, está empatando demais e confiando demais, talvez, na Copa do Brasil. Tá? Tudo bem, o Palmeiras já foi campeão da Libertadores, de repente é campeão do Mundial também, aí os caras vão ficar ainda mais confiantes. A Copa do Brasil é nossa, mas vai saber, né? É uma premiação de 50 milhões. Você tem a certeza que o Palmeiras não vai deixar essa grana, premiação total, né? O Palmeiras não vai deixar essa grana escapar assim tão fácil, não.
Então, você confiar 100% nas suas fichas nessa competição, cuidado, que depois pode se ver aí como o Santos, né, tendo que se recuperar depois de um de perder uma final, tendo que correr atrás e para o Grêmio não vai restar, né? Não vai ter mais choro, não vai ter mais chorinho, porque o Campeonato Brasileiro já vai ter acabado, se eu não me engano, né? Quando acontecer a final da Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro já vai ter acabado. Então, se ficar apostando todas as de repente não fica entre os pode virar G8, né? Vamos, assim, os Palmeiras se manter ali, pode o G7 virar G8, mas você apostar todas as fichas nisso é perigoso, tá? É perigoso. Eu falei, é o que a gente viu do Santos agora. Mas enfim, seguir para falar do resto da tabela, o Atlético Paranaense é o oitavo colocado, venceu o Ceará por 2-0, excelente resultado do Furacão. O nono colocado é o Ceará, né? Ambos aí nessa briga por uma vaga no G7. Agora G7, né? Enquanto o Palmeiras estiver lá, vai ser G7. Corinthians, décimo colocado. Né? O Corinthians tem uma partida, essa partida dessa rodada, né, que seria contra o Santos, foi adiada, porque o Santos jogou. Não, foi adiada não, né? Vai ser amanhã, na quarta-feira. Peço perdão, quarta-feira. Amanhã não, eu tô perdido nas datas, né? Dia 17, então ainda tem tempo, tá? Mas pedir desculpas aqui aos torcedores, não vai ser essa semana, vai ser foi adiado o jogo, né? Então, o Corinthians não jogou nessa rodada, o Santos o 11º atrás do Corinthians. Agora importa muito ao Santos vencer esse clássico. Santos que ficou com alguns desfalques, né? Alguns jogadores que estão de saída, né? Infelizmente, além de ter que digerir essa derrota para o Palmeiras, essa perda do título da Libertadores, ainda perde jogadores importantes. O destaque para o Pituca, né? Chorou depois, né? Na saída. Legal isso, né? Você vê isso, né? O cara chorar diz muito, né? Sobre o que esses jogadores estavam fazendo vestindo a camisa santista, né? O orgulho que os caras têm, o respeito à camisa, à história do clube, isso que é bacana da gente ver, né? É muito legal quando a gente vê essas coisas. E vida é difícil para o Santos, porque ficar desfalcado, né? Complicado nesse momento decisivo para o Santos buscar essa vaga para a Libertadores, perder jogadores importantes, né? O Atlético Goianiense venceu o São Paulo 2-1, né? 12º colocado, o Bragantino perdeu do Inter, 13º, o Vasco, deixa eu só puxar aqui, o Vasco empatou com o Bahia, né? Em 0-0, resultado ruim para os dois, né? Bahia que Bahia e o Vasco, ambos que querem fugir dessa parte de baixo da tabela, o empate não ficou bom para ninguém. O 16º Sport, né, eu falei, perdeu do Flamengo, e aí abrindo o Z4, Fortaleza, Goiás, Coritiba e Botafogo. Né? O Botafogo conseguiu arrancar o empate com o Palmeiras, né? O Palmeiras, mais uma vez, dando pontos para o Botafogo. Né? No primeiro turno, para quem não se recorda, perdeu o Botafogo, se eu não me engano, né? Teve um pênalti defendido pelo Cavalieri e agora um empate, né? Então, um empate que para o Palmeiras não serviu de nada, uma vitória também não significaria absolutamente nada, e para o Botafogo é melhor que a derrota, óbvio, mas é um fiasco também, tá? Porque você pegando uma equipe que está focada em outra competição, uma equipe que entra só para cumprir tabela e você não conseguir vencer, mostra muito do momento que vive o Botafogo, né? Infelizmente, o Botafogo, para mim, já está rebaixado e vai brigar para não ser o lanterna da competição, infelizmente, né? E com isso, eu fecho o podcast de hoje, tá? Um podcast um pouco corrido, que foi tão pouco sem tempo. Peço desculpas aí ao torcedor, mas uma grande rodada para o Internacional, repito, e hoje o Palmeiras vai viajar para o Catar, segue a sua viagem aí para disputa do Mundial de Clubes, vai chegar lá, já vai ter que ficar isolado, né? Disseram que já fizeram alguns testes de Covid, eu vou ficar de olho, muito atento, né? Ficar muito atento com esses testes de Covid, por conta de tudo que eu falei ontem, né? Comemoração do gol, depois que acabou a partida, a comemoração do título, muita aglomeração, contato com torcedores, enfim. Vamos acompanhar de perto, tá? Porque um desfalque por Covid nessa disputa do Mundial, para mim, seria um grande fiasco, tá? Seria uma grande decepção.
Mas vamos ver, vamos acompanhar, vou ficar de olho. Aparentemente os testes que fizeram aqui não deu em nada, mas chegando no Catar vão ter que fazer mais, ficaram alguns dias de isolamento até a partida no domingo, mas o Palmeiras segue ali com a sua força máxima para o Catar e a gente obviamente vai ficar na torcida, né? Vai ficar na torcida por um para que o Palmeiras não tenha nenhum desfalque, né? E por um grande torneio, que faça um grande torneio. Curiosamente, né? Eu fiquei sabendo que o estádio que o Palmeiras vai jogar, ele é verde, né? Então, que momento! E se o Palmeiras e o Bayern chegarem na final, vão ser duas equipes com estádio Allianz, né? Allianz Parque, o Palmeiras, e Allianz Arena, o Bayern de Munique, né? Então a Allianz, a empresa Allianz deve estar feliz da vida, né? Os caras devem estar pouco felizes, né? Investir em duas grandes equipes e os dois, se chegarem na final do Mundial, claro, os dois disputando uma final de Mundial de Clubes, né? Que momento seria! Mas vamos acompanhar, acho que para isso as duas equipes têm que chegar na final, né? Eu vi em algum programa esportivo, eu não me lembro qual, a equipe do Dudu pode enfrentar o Bayern, e o Dudu falou, né? Já pensou se a gente elimina, se já pensou se eu elimino o Bayern com um gol meu, né? Falou alguma coisa assim. Já pensou, cara? Pro torcedor palmeirense ia ser o estado de graça, mas claro que o grande barato, torcedor que me desculpe, né? O torcedor, óbvio, deve preferir que o Bayern nem chegue na final, mas o grande barato ia ser a disputa do Palmeiras com o Bayern, né? Aí seria o grande barato desse Mundial. Mas a gente segue acompanhando, né? Obviamente na torcida para que essa grande final aconteça, obviamente na torcida para que o Palmeiras não tenha nenhum desfalque, para que o Palmeiras faça um grande torneio. E assim que puder, a gente volta, grava mais podcast para vocês. Fica o meu convite sempre aberto, né? Quiser que eu fale de outro torneio, do seu clube de coração, é só deixar um comentário aí embaixo, né? A gente vai atrás de informações de outra modalidade também, por que não? Né? O esporte voltando com tudo na temporada de 2021, a gente vai atrás de informação e traz mais debate, por que não? Né? A gente corre atrás de informação e traz mais debate para vocês, tá certo? Com isso eu fecho o podcast de hoje. Quero desejar para todo mundo aí uma ótima semana, um forte abraço e até a próxima. Tchau!